Capítulo 7. Restrições alimentares, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Apesar de ter criado inicialmente, lá no Jardim do Éden, todo tipo de alimento para o ser humano, o Senhor também, desde o princípio, estabeleceu restrições. Foi o caso da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Vale observar que, a princípio, não houve nenhuma instrução divina para que o homem comesse outra coisa a não ser vegetais. O consumo da carne de animais seria introduzido posteriormente após o dilúvio, mas também seria introduzido combinado a restrições alimentares. Não se comeria o sangue dos animais dos quais os homens passariam a se alimentar. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei a erva verde. Agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Ou seja, desde sua criação, o ser humano foi orientado a ter a consciência de que não se deve comer de tudo. No Éden, ele podia comer ervas e frutos, mas havia restrição a uma árvore específica e seu fruto. Depois do dilúvio, foi introduzido o consumo de carne, mas a restrição ao sangue também foi claramente definida. Séculos adiante, Deus estabeleceria, através da lei concedida a Moisés, uma série de restrições alimentares. Levíticos capítulo 11, versículo 1 ao 45. E concluiria essa enorme lista com a seguinte advertência: esta é a lei a respeito dos animais, das aves e de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico capítulo 11, versículo 46 e 47. Foi por causa dessas determinações divinas que Daniel, na corte do rei da Babilônia, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Mais do que uma questão dietética, tratava-se de padrões que regiam também a vida espiritual. A revelação neotestamentária esclarece que não estamos mais debaixo dessas ordenanças. Paulo atestou que o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. E que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Efésios capítulo 2, versículo 15. O escritor de Hebreus explica que quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Com a alternância do sacerdócio levítico da antiga aliança para o sacerdócio de Jesus Cristo, a nova aliança, houve mudanças de lei. Mudanças de lei é diferente de cessação de lei. Ainda a lei, embora não seja a mesma que regia a vida dos santos do Antigo Testamento. Jesus afirmou que nos deu um novo mandamento, João 13, versículo 34. E Paulo sustentou e explicou claramente essa verdade, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. E o questionamento a ser feito é: na nova lei, a de Cristo, há restrições alimentares? E a resposta é sim, elas ainda existem. Antes, porém, de delinear as atuais restrições, é necessário destacar as mudanças das restrições antes impostas. Jesus ensinou que as impurezas na nova aliança não estão associadas aos alimentos que ingerimos, e sim aos diferentes tipos de comportamento contrários à lei divina, que podemos acalentar no coração. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros
todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Marcos, capítulo 7, versículo 18 ao 23. Essa afirmação é incontestável e dispensa qualquer malabarismo de interpretações mirabolantes. Jesus considerou puros todos os alimentos. Ainda assim, até que houvesse clareza de entendimento sobre a mudança de lei, assunto largamente abordado e explicado por Paulo. Esse novo entendimento foi difícil de digerir. Até mesmo o apóstolo Pedro inicialmente teve dificuldade para assimilar o fato. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Atos capítulo 10, versículo 11 ao 15. Essa passagem isolada não determina que Deus tenha tornado puros alimentos anteriormente declarados impuros, mas, combinada à clareza dos demais textos que sustentam isso, ela se torna um excelente adicional dessa compreensão. Afinal de contas, embora em sua essência a visão visasse levar Pedro e não considerar os gentios a quem ele estava na iminência de ser conduzido pelo próprio Senhor para lhes pregar o evangelho, impuros, e anteriormente pela lei mosaica, assim eles eram considerados. E é evidente que Deus, que não se contradiz, não mandaria o apóstolo fazer algo pecaminoso, nem mesmo em uma visão. Assim como a mudança de lei removeu a impureza do contato com os gentios, também removeu a impureza dos alimentos. Cristo, o novo sacerdote e legislador, considerou todos os alimentos puros, que é exatamente o oposto de impuros. Por que Pedro considerava alguns daqueles alimentos impuros? Porque conhecia bem a lei mosaica e havia pautado toda a sua vida por ela, fosse na questão dos alimentos ou na do convívio com os gentios. Porém, não foi dito ao apóstolo que ele estava errado em observar por toda a sua vida as restrições alimentares da lei. Apenas lhe foi comunicado uma mudança. Deus purificou o que antes não considerou puro. Outras afirmações corroboram isso. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Romanos capítulo 14, versículo 14. Ao observar o contexto dessa declaração, percebemos que Paulo falava acerca de comida, bem como de crenças equivocadas sobre restrições alimentares. O apóstolo havia declarado: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Romanos capítulo 14, versículo 2. Embora seu ensino ajudasse os mais maduros a não julgar nem discutir opiniões com os fracos na fé, é evidente que Paulo tomou partido quando, em contraponto com a afirmação dos que creem poder comer de tudo, algo que ele sequer anunciou estar errado, ele ainda adjetiva os que acreditavam não ser permitido pela palavra de Deus comer de tudo como fracos na fé. A instrução dada aos crentes de Corinto também é clara e dispensa comentários ou interpretações. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 25 e 26. Paulo também abordou o assunto na carta a Timóteo, seu discípulo, com a seguinte instrução: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que
criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Observe que a apostasia começa com obediência a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como isso alcança alguns cristãos? Não se trata de aparições demoníacas, mas de um ensino corrompido, propagado e difundido por meio de pessoas que se encontram dentro das igrejas. É por isso que a sã doutrina é tão importante e necessária. Aqueles que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, estão falando uma mentira. Os que conhecem a verdade, por sua vez, sabem que as restrições alimentares da antiga aliança prescreveram. A Escritura é clara: tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Tudo é bom, nada é recusável. Simples assim. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Hebreus 13, versículo 9. As restrições alimentares da lei foram descontinuadas. Indubitavelmente, as instruções da nova aliança são claras a esse respeito, pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Há uma clara restrição alimentar, no entanto, anterior à lei de Moisés, e que permanece mesmo no Novo Testamento. É a ingestão do sangue. Ingestão de sangue. Alguns judeus foram a Antioquia, a primeira igreja organizada entre os gentios, e começaram a criar um tumulto doutrinário, afirmando que os gentios não seriam salvos caso não se circuncidassem. A Bíblia relata que, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Atos capítulo 15, versículo 2. Quando lá chegaram, encontraram alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, e estes se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Atos 15, capítulo 5. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, o que gerou grande debate. Atos 15, versículo 7. Depois de Pedro, Barnabé e Paulo falarem, Tiago se levantou e trouxe uma palavra esclarecedora. E a conclusão da reunião, que posteriormente seria conhecida como o Concílio de Jerusalém, foi enviada por meio de uma carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, e saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês mais encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Atos capítulo 15, versículos 23 ao 29. Das 4 orientações oferecidas aos gentios convertidos, tratadas como questões essenciais que envolvem não praticar imoralidade nem idolatria, 2 dizem respeito a abster-se do sangue. Uma das orientações para abster-se da ingestão do sangue é explícita. Já a que diz respeito à carne de animais sufocados é um desdobramento da outra. Trata-se do mesmo mandamento. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês que comer sangue contra ele, me voltarei e o eliminarei do povo.
porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Levítico capítulo 17, versículos 10 ao 14. O que era a carne sufocada? Era aquela em que o sangue do animal não foi derramado e a comida foi preparada juntamente com o sangue. Era, por assim dizer, um consumo indireto. No Brasil temos alguns pratos que são preparados com sangue, como o chouriço e o sarapatel. E um exemplo de carne sufocada é a chamada galinha ao molho pardo, em que, via de regra, a ave é morta tendo seu pescoço quebrado. A sua carne é cozida sem que se derrame o seu sangue. O consumo direto e indireto do sangue, e aqui temos de distinguir entre o soro de um bife rosado e o sangue propriamente dito, segue mesmo na nova aliança sendo proibido, e essas verdades precisam ser ensinadas em nossas igrejas. Estou abordando esses tópicos porque, além de serem parte do ensino bíblico acerca dos alimentos, precisamos entender que sempre houve, antes, durante e depois da lei de Moisés, restrições alimentares. Vejo isso como uma mensagem divina que aponta para a necessidade de critérios em nossas escolhas e condutas quanto à comida. Atualmente, a única proibição que se ignora é tratada como pecado, é o consumo de sangue e da carne sufocada. Porém, aquilo que tratamos no capítulo 4, acerca da boa mordomia do corpo, deve se remeter a uma mentalidade de escolhas saudáveis. O que devemos comer? A questão, portanto, não deveria girar em torno do que podemos, mas sim do que devemos comer. Uma vez que a única proibição alimentar bíblica para os crentes da nova aliança diz respeito à ingestão do sangue e da carne sufocada. Sabemos que podemos, no sentido permissivo, comer de todos os demais alimentos. Não significa, entretanto, que deveríamos comer de tudo. De vez em quando alguém me questiona: você está dizendo que o consumo de alimentação errada vai me impedir de ir para o céu? Gosto de responder uma frase que ouvi de alguém: de jeito nenhum, mas talvez esse tipo de alimentação leve você mais cedo para lá. Alguns acreditam que o que precisam para abandonar o consumo de todo tipo de junk food, trocando por escolhas mais saudáveis, é que coloquemos um rótulo de pecaminoso nesses alimentos. De acordo com essa doutrina, não posso fazer isso. Esse rótulo cabe apenas ao sangue e à carne sufocada. No entanto, não podemos ignorar o que Paulo ensinou acerca da abstinência praticada em nome do amor aos de consciência mais fraca. Romanos capítulo 14, versículo 15 a 21. Ou seja, às vezes alguns pecam não pelo que fazem, mas como o fazem. Ainda assim, o que às vezes sinto vontade de fazer, munido de dados e mais dados de pesquisas científicas, é colocar um rótulo que denuncie a estupidez das escolhas de muitos. Nosso alto consumo de comidas industrializadas, processadas, associado a um estilo de vida altamente destrutivo ao corpo, certamente cobrará a conta. Ouvi o Dr. Audrey Marshall afirmar certa ocasião que quanto maior é o prazo de validade de um alimento, menor é o prazo de vida de quem o consome. Você tem noção de quanto dano e intoxicação o consumo de corantes, conservantes e outros inúmeros produtos químicos adicionados aos nossos alimentos produzem em nosso corpo? Falando dos alimentos, o apóstolo Paulo asseverou que tudo o que Deus criou é bom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Portanto, o foco alimentar bíblico é aquilo que Deus criou. Isso envolve basicamente, como já apontado, o consumo de alimentos vegetais e animais. Cabe observar, no entanto, que os alimentos em sua forma original, sejam os vegetais ou animais, não carregavam a carga tóxica de hoje em dia.
insumos agrícolas que basicamente estão repletos de venenos e dos mais variados produtos químicos, fazem que o alimento atual, mesmo o que é considerado natural, esteja bem distante do padrão saudável da antiguidade. Acrescente-se a isso a era dos transgênicos, alimentos geneticamente modificados, e a coisa só piora. Por isso, aliás, do trigo de hoje, diferentemente da antiguidade, traz consigo uma carga de glúten que tem acarretado muitos problemas à saúde. Medicamentos, hormônios e outros produtos nocivos nas reações alteraram significativamente a qualidade dos diversos tipos de carnes que consumimos hoje em dia. Isso tem remetido os que se preocupam com a saúde, que é profundamente afetada pelo que se come, a investir cada vez mais em alimentos orgânicos, usando o bom senso. Se a escolha dos alimentos criados por Deus já é atualmente um desafio para preservar a saúde, o que dizer do alto consumo de alimentos artificiais? Nossa cultura moderna de alimentos industrializados, processados, sobrecarregados de trigo e açúcar, repletos de conservantes, saborizantes, aromatizantes, corantes e tantos outros produtos químicos, está nos levando pela contramão do bom funcionamento do corpo. Devemos, portanto, apelar ao bom senso, mesmo não dispondo hoje de uma lista bíblica de alimentos proibidos. Por que razão nós, os evangélicos, de forma geral, somos tão contrários ao fumo? Não há nenhum versículo na Bíblia contendo a proibição "não fumarás". Não significa, entretanto, que não tenhamos um entendimento bíblico sobre o assunto. O que precisamos nesse caso é observar as declarações bíblicas relacionadas ao tema. Consideremos, então, algum desses princípios. 1. O fato de ser prejudicial à saúde. A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério de Saúde alerta que o tabagismo obriga os fumantes a inalarem mais de 4.720 substâncias tóxicas como monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína, além de 43 substâncias cancerígenas, sendo as principais arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo, resíduos de agrotóxicos e substâncias radioativas. Além disso, há mais de 50 doenças relacionadas ao consumo de cigarro. Estatísticas revelam que os fumantes, comparados aos não fumantes, apresentam um risco de 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Logo, o fumo acarreta dano ao corpo, o templo do Espírito Santo. E Paulo indagou aos coríntios: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E também pontuou: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Se no nosso corpo é o santuário do Espírito de Deus e não pode ser destruído, por que decidiríamos acreditar que está tudo bem fumar? E que isso não seria uma deliberada quebra de princípio divino? 2. A questão da dependência. O mesmo artigo do Ministério da Saúde aponta que o hábito de fumar é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre pela presença de nicotina nos produtos à base de tabaco. O que as Escrituras dizem sobre isso? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Logo, nada que constitui vício, ou seja, que nos domina, deve ser aceitável, ainda que se alegue ser algo lícito, não proibido. 3. O dano a terceiros. Evitamos algumas coisas não somente por serem danosas a nós mesmos,
mas também por serem danosas a outros, até mesmo quando não são para nós. Assim escreve o apóstolo Paulo: se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Romanos capítulo 14, versículo 16. E também sustenta, como complemento lógico do raciocínio empregado nos versículos citados, o seguinte: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Romanos capítulo 14, versículo 19 e 21. Paulo abordou o mesmo assunto com a igreja de Corinto, enfatizando os alimentos consagrados a ídolos. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com ídolos, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, 7 e 8. O apóstolo pontuou que a comida sacrificada a ídolos não é em si mesma condenável, mas lembrou que em alguns casos, como para os fracos na fé, ela pode ser vista como tal. E então, focado na lei do amor que evita promover o dano a terceiros, mesmo que não estejamos trazendo dano a nós mesmos, adverte: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar da comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perdesse o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo do 9 ao 13. O fumo oferece dano a terceiros? Sim, de duas formas. Além do mau testemunho prejudicial a quem toma ciência de um cristão preso ao vício de cigarro, ainda temos o chamado fumo passivo, o já citado artigo sobre tabagismo no Ministério da Saúde assevera: ao respirar a fumaça do cigarro, os não fumantes correm o risco de ter as mesmas doenças que o fumante. As crianças, especialmente as mais novas, são as mais prejudicadas, já que respiram mais rapidamente. Em crianças que vivem com fumantes em casa, cerca de metade das crianças do mundo, há um aumento de incidência de pneumonia, bronquite, agravamento de asma, além de uma maior probabilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares na idade adulta. O bom senso e, sobretudo, a coerência bíblica nos levam, portanto, a não apenas evitar, como também combater essa prática nociva à saúde. Igualmente, devemos usar o bom senso e a coerência na seletividade de nossos alimentos, na determinação de quantidades ingeridas e no respeito às pausas necessárias que dão descanso não somente ao estômago e intestino, mas também à produção hormonal. Portanto, mesmo sem uma relação bíblica de restrições alimentares, podemos criar uma nossa própria lista de restrições autoimpostas. Ela deve focar o quanto e o quando e o quanto e o que comemos. Quando comer?
Quando devemos comer? Obviamente, salvo exceções, como a prática do jejum, a alimentação, assim como o sono, é um evento diário. Tiago escreveu: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, Tiago 2, capítulo 2, versículo 15. Quantas refeições diárias, porém, seria correto fazer? Que intervalos devem ser respeitados entre os períodos de alimentação? O fato é que a palavra de Deus não estabelece os horários de alimentação, embora nos deixe o registro de como as pessoas cujas histórias estão registradas no livro sagrado comiam. E nesses registros encontramos 3 refeições principais: o desjejum, o almoço e a ceia, ou jantar. Encontramos, aliás, exemplos de Jesus fazendo cada uma dessas refeições. Desjejum. A Bíblia registra pessoas comendo logo ao amanhecer. Um desses exemplos envolve Cristo e os discípulos. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam não. João capítulo 21, versículo 4 e 5. Outro exemplo é o de um levita que morava na região montanhosa de Efraim e foi visitar seu sogro em Belém de Judá. No 4º dia madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Juízes capítulo 19, versículo 5. Almoço. Além do café da manhã, também temos registros de gente almoçando, ou seja, comendo ao meio-dia. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Gênesis capítulo 43, versículo 16. Outro exemplo envolve novamente o Senhor Jesus. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. João capítulo 4, versículo 6 ao 8 e versículo 31. Ceia. Quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, eles, ao hospedá-lo ao fim do dia, lhe ofereceram comida. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Lucas capítulo 24, versículo 28 ao 30. Um detalhe importante é que a refeição não se deu tarde da noite, e sim ao fim do dia, e parece ter sido o que classificaríamos de um lanche mais leve. Outro exemplo envolve Isaac e diz respeito a um banquete, ou seja, a refeição não teria necessariamente sido leve. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 30 e 31. Honestamente, o texto não pontua com toda a clareza o horário da refeição. Fala do banquete e depois os hóspedes se levantando de madrugada para ir embora. Portanto, presumimos que comeram à noite, até pela natureza da refeição festiva. Fazendo-a depois do pôr do sol, evitava-se o calor do dia e preservava-se o horário de trabalho. Não significa, contudo, que tenhamos de comer as 3 principais refeições e que elas devam ser feitas no mesmo horário, nos mesmos horários. Mas a verdade é que elas são predominantes no mundo todo e estão presentes em toda a história da humanidade, desde a antiguidade até os dias de hoje. Um conselho a ser dado acerca do jantar, ou ceia, é que deve ser uma refeição leve e consumida um bom tempo antes da hora de dormir. Joseph
Mercola, em sua obra Combustível para a Saúde, comenta sobre a última refeição diária. Muitos também consomem a maior parte das suas calorias diárias tarde da noite, que é exatamente quando seu corpo precisa de menor quantidade de energia como calorias da alimentação. Por isso, eu recomendo que você evite comer por pelo menos 3 horas antes de dormir. E isso inclui todo mundo, não importa que tipo de dieta você siga ou não. Esse acesso contínuo à comida impede seu corpo de passar pelos processos de reparo e rejuvenescimento que ocorrem durante o jejum. Até recentemente, muitos profissionais da área da nutrição advogavam a importância de comer de 3 em 3 horas. Há grande controvérsia sobre essa questão. Essa recomendação se apoiava em diversos motivos, entre eles o equilíbrio metabólico. A ideia era manter o metabolismo sem muitas variações e o controle da quantidade de alimentos, uma vez que quem come mais vezes ao dia tende supostamente a ingerir quantidades menores em cada uma dessas diversas refeições, pela ausência de fome. Essa teoria, porém, quando se leva em conta o todo do organismo humano e o funcionamento dos processos digestivos, esbarra em algumas incoerências. O ser humano, ao longo da história, nunca dispôs de abundância atual de alimentos, nem da facilidade de acesso a eles. As pessoas não dispunham de condições de manter esses intervalos de alimentação. E, portanto, não creio que Deus tenha criado o corpo humano com necessidade que, na maior parte da história, não teria sido atendida. Além disso, intervalos menores na alimentação podem até manter certo equilíbrio metabólico, mas certamente geram desequilíbrio hormonal. E hormônios como o da insulina, por exemplo? Perguntam os médicos nutrólogos. A resposta é que sem intervalos maiores entre as refeições, a insulina se mantém alta, o que não é bom. Insulina constantemente alta significa que o corpo responderá com resistência insulínica e vários problemas de saúde se instalarão. Jason Fung, autor do esclarecedor livro O Código da Obesidade, explica detalhadamente a questão do equilíbrio da insulina. A insulina é um regulador-chave do metabolismo energético e é um dos hormônios fundamentais que promovem a acumulação e o armazenamento de gordura. A insulina facilita a absorção de glicose nas células para a obtenção de energia. Sem insulina suficiente, a glicose se acumula na corrente sanguínea. A diabetes tipo 1 resulta da destruição autoimune no pâncreas nas células produtoras de insulina, o que consequentemente baixa sensivelmente os níveis de insulina. Quando comemos, os carboidratos ingeridos causam um aumento da glicose disponível em uma quantidade maior do que a necessária. A insulina ajuda a levar essa glicose abundante pela corrente sanguínea para ser armazenada e reservada para uso posterior. Nós armazenamos essa glicose transformando-a no fígado em glicogênio, um processo conhecido como glicogênese. Gênesis quer dizer criação de, portanto, esse termo significa criação de glicogênio. As moléculas de glicose são concatenadas em cadeias longas para formar o glicogênio. A insulina é o principal estímulo da glicogênese. Podemos converter a glicose em glicogênio e esse de volta em glicose com muita facilidade, mas o fígado tem um espaço de armazenamento limitado para glicogênio. Uma vez preenchido esse espaço, os carboidratos com excesso serão transformados em gordura, um processo chamado neolipogênese, ou seja, criar gordura de novo. Horas após uma refeição, os níveis de açúcares no sangue e insulina começam a cair. Há menos glicose disponível para ser usada pelos músculos, pelo cérebro e por outros órgãos. O fígado começa a decompor o glicogênio em glicose para liberá-la na circulação geral como objetivo de gerar energia. O processo reverso de armazenamento de glicogênio. Em geral, nosso
Em geral, isso acontece de madrugada, se assumirmos que você não come nesse horário. O glicogênio é liberado com facilidade, mas seu suprimento é limitado. Durante um curto período de jejum significa que você não come nada. Seu corpo possui glicogênio disponível em qualquer quantidade suficiente para operar durante um jejum prolongado. Seu corpo pode criar uma nova glicose a partir de suas reservas de gordura, um processo chamado glicogênese, criação de novos açúcares. A gordura é queimada para liberar energia, a qual é então enviada para o corpo. O processo reverso de armazenamento de gordura. A insulina é um hormônio de armazenagem. A ampla ingestão de alimentos leva à liberação de insulina. A insulina em seguida ativa o armazenamento de açúcar e gordura. Quando não há ingestão de alimentos, os níveis de insulina caem e a queima de açúcar e gordura é ativada. Esse processo acontece todos os dias. Normalmente, esse sistema bem projetado e equilibrado mantém-se sob controle. Nós comemos, a insulina aumenta. Então, nós armazenamos energia em forma de glicogênio e gordura. Nós ficamos sem comer, a insulina baixa e usamos nossa energia armazenada. Enquanto nossos períodos de alimentação e jejum estiverem em equilíbrio, esse sistema também se manterá em equilíbrio. No caso de tomarmos o café da manhã às 7 horas e terminamos de jantar às 19 horas. As 12 horas de alimentação equilibram as 12 horas de jejum. O que esse entendimento tem a ver com os intervalos entre as refeições? A verdade é que, cientificamente falando, não precisamos comer mais do que as 3 refeições e que os períodos de jejum entre a última refeição de um dia e a próxima do dia seguinte deveriam respeitar o intervalo de no mínimo 12 horas. Evite beliscar entre as refeições. Além da questão insulínica já explicada, reduzir refeições pode significar também redução calórica. Uma conta interessante que devemos fazer é a soma desses lanchinhos ao longo do ano. Paul Dreisler e Mary e Erzman, no livro Comece Hoje a Perder Peso, questionam: você sabia que as 300 calorias acrescentadas diariamente pelo lanche aumentarão seu consumo energético em aproximadamente 110 mil calorias em um ano? Isso é uma quantidade enorme de sobrepeso provocado por um pequeno e inofensivo lanche. Adotei isso como padrão alimentar há um tempo, raramente como com menos de 12 horas de intervalo de um dia para o outro. Muitas vezes entendo o chamado jejum intermitente. Falarei mais sobre isso no próximo capítulo. Para períodos de 16 a 18 horas, deixando apenas de 6 a 8 horas para comer. Isso se tornou um hábito quando deixei de tomar o café da manhã e concentrei as refeições no almoço, um bom almoço de preferência, e em um lanche mais leve ao anoitecer. O Dr. Mercola afirma que esse acesso contínuo à comida impede seu corpo de passar pelos processos de reparo e rejuvenescimento que ocorrem durante o jejum. Evidentemente, estou apresentando algo que merece ser classificado como conselho e não como doutrina. Alguns preferem evitar comer sempre que não sentem fome. Mas a dificuldade com isso tem a ver com as rotinas necessárias ao corpo. Quanto comer? Quanto devemos comer? O alimento é apresentado nas escrituras como fonte de sustento. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. No capítulo anterior, contudo, vimos que a comida não é somente fonte de sustento, mas também de prazer. O problema se dá quando tratamos a alimentação como se fosse tão somente fonte de prazer. A verdade é que não é necessário promover festas e celebrações diárias. Sem mudar essa mentalidade, teremos problemas com a maneira de nos alimentar. Recordo-me da época em que ainda lutava com a obesidade e pedi um conselho a um amigo, o pastor Francisco, que exerceu grande influência em minha vida e hoje já se encontra com o Senhor. Na ocasião em que conversamos, ele não havia experimentado quase nenhuma alteração
de peso nas últimas 4 décadas. Perguntei-lhe como conseguia aquela façanha. A resposta dada é que tinha tudo a ver com a mentalidade, o conceito que temos sobre alimentação, e disparou: eu não vivo para comer, eu como para viver. Acho que isso resume a perspectiva que precisamos desenvolver e sustentar acerca da comida. O ideal, salvo as exceções de ocasiões festivas, é comer somente aquilo que precisamos para a manutenção do corpo, tanto de nutrientes quanto de energia. A mesma Bíblia, que apresenta a comida como fonte de prazer e não apenas de sustento, mostra a sabedoria de quem aprende a manter a perspectiva de prazer sob controle. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para se embriagar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 17. Nem toda refeição deveria ser tratada como festiva. O foco deve ser o sustento do corpo. Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Juízes capítulo 19, versículo 5. Uma boa nutrição nos fornece a energia necessária para nossas atividades e preserva a saúde. Comer em excesso é prejudicial. É possível que atualmente tenhamos mais gente morrendo no mundo por excesso de alimento do que pela falta dele. Uma boa forma de avaliar-se o quanto comemos e até mesmo o que comemos está correto é se o fazemos para saciar a fome ou se levantamos da mesa empaturrados. Muita gente come por questões emocionais, buscando conforto e prazer nos alimentos. Nosso objetivo deveria ser saciar a fome, que é o sinal do corpo da necessidade de comer. Observe alguns exemplos bíblicos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Marcos capítulo 11, versículo 12 e 13. O que levou Jesus a procurar os figos? A Bíblia pontua que o motivo foi a fome, e nada além disso. A alimentação deve ser, via de regra, orientada ao sustento e à nutrição que provê as necessidades do corpo, salvo exceções como eventuais ocasiões de celebração. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. A Bíblia poderia apenas ter relatado que Pedro, enquanto orava, teve uma experiência sobrenatural, uma visão. Mas acrescentou o detalhe: estando com fome quis comer. Qual o propósito desse registro? Paulo assegurou, escrevendo aos crentes de Roma, que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vale ressaltar que quando discutimos o quanto comemos, isso deve ser avaliado pelas necessidades diárias do nosso corpo, não se limitando ao tamanho da refeição. Joseph Mercola, estimulando a prática do jejum intermitente, afirma: em vez de ajustar a quantidade de alimento, como acontece na restrição calórica de longo prazo, você só precisa modificar quando come e, claro, escolher os alimentos com inteligência. Demonstrou-se que apenas o ciclo entre períodos de alimentação e jejum em um cronograma diário, semanal ou mensal proporciona muitos dos mesmos benefícios da restrição calórica. Escolher quando comer e quando jejuar dessa forma é conhecido como jejum intermitente. Como observa meu colega e defensor do jejum, Dr. Dan Pompa, não coma uma menor quantidade, coma menos vezes. Além de avaliar se estamos comendo mais do que o necessário pelo estado do nosso estômago quando levantamos da mesa, também devemos levar em conta a questão do peso. Quilos excedentes são um indicativo, ainda que haja outras questões de saúde envolvidas. De que necessitamos de mudança em nossa alimentação, seja a quantidade ou a qualidade dos alimentos que ingerimos. Aliás, o que comer é o próximo assunto. Quantos alimentos evitar?
Os alimentos devem ser divididos em pelo menos 2 grupos básicos, os saudáveis e os não saudáveis. Os não saudáveis são aqueles compostos pelo grupo dos que apresentam naturalmente propriedades que não produzirão boa resposta em nosso organismo, que tenham muitas toxinas, ou mesmo os industrializados e processados, que obviamente também estão poluídos pela química de conservantes, corantes, saborizantes e aromatizantes. Há um episódio narrado nas Escrituras que me faz refletir sobre a qualidade dos alimentos que temos escolhido ingerir. Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. O que era essa morte na panela? O fruto colhido para fazer aquele cozido era certamente tóxico. Não penso que o livro sagrado registre o grito morte na panela, apenas como força de expressão. Warren Wiersbe especula quais foram as evidências de que a comida estava envenenada. Talvez o primeiro indício tenha sido o gosto amargo na panela, e é possível que os homens tenham sentido dor de estômago e náuseas. A palavra utilizada no original hebraico, traduzida nesse texto por frutos, é pagu, que significa cabaças. Muitas versões bíblicas traduzidas por colossíntidas, F.F. Bruce comenta: pensam os estudiosos que essa trepadeira tenha sido a Citrullus colocynthus, uma fruta amarela com poderes laxantes. O grito morte na panela, versículo 40, pode não ter sido nada mais do que um despreocupado. Estão nos envenenando. Matthew Henry aponta: alguns pensam que fosse conquintida, uma erva extremamente catártica e, se não atenuada, perigosa. Russell Champlin apresenta um comentário semelhante. Talvez a planta ofensora fosse a coloricíntida, que facilmente poderia ser confundida com uma cabaceira. Era uma fruta parecida com a laranja. Tratava-se de um poderoso catártico que, em grandes quantidades, tornava-se bastante venenoso. Por que um alimento tóxico, não saudável, prejudicial foi parar na panela? O texto bíblico sinaliza que o erro não foi intencional, antes provinha da ignorância de quem preparou a comida. Isso me parece um perfeito paralelo da nossa condição atual. Atualmente também temos morte em nossas panelas. Muito daquilo que comemos tem levado ao corpo uma série de disfunções, debilidades, doenças e até mesmo morte prematura. O milagre operado por Eliseu está mais para a exceção do que para a regra. Não há registro de que tenham voltado a ingerir as colossíntidas, só porque uma intervenção divina se manifestou na primeira vez que comeram o fruto tóxico. E não há nenhum versículo bíblico que proibia alimentar-se de colossíntida. O bom senso, no entanto, como já observado, deve guiar-nos a restrições autoimpostas quanto aos alimentos que não são saudáveis. Por isso, aconselho seguramente que se evite o máximo possível de consumo de alimentos industrializados e processados. Além disso, devemos ser cautelosos com o consumo de alimentos como os derivados do leite, por exemplo.
não apenas por causa da lactose, mas também por ser um alimento altamente inflamatório. O glúten também tem deixado um rastro de problemas de saúde maior do que mensuramos. A seletividade alimentar não visa apenas a boa nutrição. Nosso intestino, que é diretamente impactado pelo que comemos, também é responsável por boa parte da produção hormonal e regula a imunidade, conforme observa o Dr. Elion Povo. É impressionante que o intestino responda por 80% do nosso potencial imune, e todos devemos ficar muito atentos para esse dado, pois a imunidade é um dos maiores pilares da boa saúde. Diferentemente do moço que saiu em busca de alimento para os discípulos dos profetas, não seja ignorante acerca daquilo que você coloca em sua panela. Tenho investido tempo e recursos estudando a alimentação e o funcionamento do corpo para não mais cometer esse tipo de erro. Uma vez que muitos anos de minha vida foram um paralelo dessa história, acredito que além de adotar uma alimentação saudável, todo cristão também deveria acrescentar a prática do jejum a seu estilo de vida. E não me refiro apenas aos benefícios espirituais dessa disciplina, mas também a seu impacto positivo sobre a nossa saúde, assunto que abordaremos no próximo capítulo.